Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar a nossa live da noite com uma convidada ultra, mega, hiper, blaster especial. Estou super feliz e espero que vocês gostem do nosso bate-papo. Espero que vocês participem. Eu vou esperar a Marcinha entrar para que a gente possa fazer a devida apresentação. Tô vendo o pessoal entrando. Boa noite para todos. O nosso tema da noite vai ser, vamos aqui aceitar a Marcinha. Nosso tema da noite vai ser um tema super, super, super especial. Espero que vocês gostem muito. E olha, Oi, Camila. tudo bem? E assim, sem combinar, porque nós nos vimos agora no último minuto, estamos super alinhadas, as duas de rosa. Praticamente alma gêmea. Não é? Tudo bem, Marcinha, querida, linda? Tô muito feliz de você estar aqui comigo, viu? Eu também, estou muito feliz com o seu convite, muito obrigada. Vai ser muito legal. É um orgulho para mim participar aqui com você. Vai ser muito legal o nosso bate-papo. O pessoal tá super empolgado, um monte de gente já me escreveu, ansioso para ver como é que ia ser, que horário que ia começar, e aí eu combinei com todo mundo. Marcinha, o nosso tempo é curto, então para que a gente possa começar, eu gostaria que você se apresentasse e até queria fazer um parêntese antes da sua apresentação para contar para todo mundo como eu conheci a Marcinha. Meu Deus, eu pode fui contar. trainee de Centro Cirúrgico ICME do Hospital São Luís. Eu ficava na unidade do Morumbi há poucos anos atrás, né, Marcinha? Ninguém precisa saber disso. Só alguns anos, gente. Ninguém fazer conta, né? E a primeira vez que eu fui numa CME ultra mega organizada, que a pessoa me explicou tudo, que eu enxerguei aquela enfermeira assim, meu Deus. Eu lembro que você me explicou sobre a esterrar e tudo mais. Eu fiquei maravilhada. Foi a Marcinha, essa pessoa na minha vida, que me falou tudo de CME e que com certeza já tem uma outra trajetória, né, que eu quero que você compartilhe com todo mundo, mas eu queria te dizer que desde sempre eu te admiro demais, sabe? Eu tenho um orgulho enorme de falar que você é minha amiga. Ai, gente, imagina. Eu que sou orgulhosa de ser sua amiga, Camila. E eu queria que você, para fazer uma apresentação bem informal mesmo, para que seja o nosso bate-papo, contasse para o pessoal um pouquinho da sua trajetória, quem é a Marcinha, quem é você, a nossa presidenta da SODEC, salve, maravilhosa. Ui. Camila, primeiro queria agradecer, né, imensamente. Eu que tenho orgulho de poder estar aqui participando dessa live com você, na sua página do Instagram. Eu fiz questão de estar aqui na SODEC, porque eu acho que é um ambiente importante e conhecido para você e para mim, né, onde a gente trabalha com os profissionais do bloco operatório. Você hoje é uma pessoa extremamente reconhecida, tanto nacional como internacional, né? Nossa, presidente, só representa algumas partes. Eu tenho muito orgulho da profissional que você é, e eu acho incrível quando você conta essa história, né? Que você já tinha me contado que a gente tinha feito essa interação lá, né, dentro do hospital, meu primeiro emprego. E isso foi incrível, porque às vezes a gente não sabe o quanto que a gente pode afetar, né, a vida de uma outra pessoa, de um outro profissional. Nossa. E quando as pessoas vêm me falar, nossa, e eu, como eu sou professora também, né, assim como você, às vezes muitos alunos vêm conversar comigo sobre isso também. Professora, eu não sei se você se lembra, fui sua aluna, e eu gostava das suas aulas, e eu fui para essa... Nossa, eu fico tão feliz quando eu ouço isso. Não é bom? Porque, muito bom, uma sementinha que você planta na vida de alguém. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um treinamento lá no Itaim com você, que você foi me mostrar os detalhes da Esterrar, porque lá do Morumbi não tinha, na época, né? É só para deixar claro que faz muitos anos. Faz uns anos, gente. E aí, eu lembro direitinho de você me mostrando por que ela abortava o ciclo. E sabe por que eu tô te falando isso? Porque os meus alunos sabem
sabem, porque eu dou aula na UFRJ, essa parte da disciplina é minha responsabilidade, né? Agora eu estou de licença das minhas atividades didáticas, mas eles já tiveram, várias turmas já tiveram essa mesma aula comigo, e eu explicava exatamente com as mesmas palavras que você tinha me ensinado, porque era a minha prática, era a minha experiência prática. Eu queria te contar isso, que eu acho que essa parte que eu nunca te falei. bacana. Até porque eu lembro uma vez, eu fui ver ela funcionando pela primeira vez, né? A autoclave de plasma. Eu até falo que é a que eu mais gosto de explicar, porque eu faço analogia com a aurora boreal e tudo mais, meus alunos sabem, quando eu falar do plasma e tudo mais. Mas eu lembro de você me contando de ter abortado o ciclo porque tinha uma sujeirinha, e aí eu enaltecia esse momento, falava assim, eu já vi, né, acontecendo justamente para ter uma segurança que quando tinha um material sujo não esterilizava completamente porque o ciclo abortava, né? Então eu lembro desses detalhes, só para você ver o tanto que foi importante, que acho que foi um momento, ou fui algumas vezes lá, mas foram poucos do tempo que eu fiquei no São Luís, né? Que eram hospitais. Olha, eu faço questão de fazer isso todas as vezes que eu recebo alguém. Eu acho que assim, que alguém quer saber alguma coisa sobre alguma questão técnica ou da gestão. Hoje eu estou na gestão, né, já faz algum tempo, mas eu era gestora da CME, mas eu gostava muito desse trabalho técnico também, e eu acho que quando você consegue mostrar para as pessoas, explicar, exemplificar, eu acho que isso entra de uma forma tão diferente que, imagina, alguma coisa que eu já deve ter uns 20 anos que eu te falei isso, Camila, e você está me dizendo que você ainda reproduz e lembra. Então, isso é muito legal. Eu lembro até de você me circulando não era o grau cirúrgico, era aquele outro, o TAI. Era o TAI. Eu lembro até disso. Você me mostrando a diferença entre um outro, me pedindo para rasgar. E eu fazia, os meus alunos são próprios, tem um monte entrando aqui, ó, que sabem disso. Que eu fazia eles fazerem exatamente as mesmas coisas, as mesmas etapas, porque foi a forma que eu aprendi. Então, acho que isso é importante, queria te contar. Bacana. Mas conta pro pessoal quem é você. Queria contar para o pessoal aí, né? Eu estou aqui hoje eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje nessa trajetória, né? Eu estou aqui na SOBEC nesse momento, porque a SOBEC é uma associação de enfermeiras, né? De centros cirúrgicos, centrais de material e recuperação anestésica, e eu estou na SOBEC já há 20 anos. Eu trabalho aqui praticamente, me dedico, né, voluntariamente para a SOBEC há 20 anos, e eu cursei uma trajetória, né? Então eu também fui aluna, então eu sei que tem muitos alunos que falam, nossa, será que um dia eu vou chegar lá? Chega, viu, gente? É esforço, é trabalho. Mas eu entrei aqui na diretoria da SOBEC e aí eu fui evoluindo de cadeira, né? Eu era membro, fui diretora de alguns comitês e de algumas áreas da diretoria da SOBEC, e hoje eu estou como presidente da SOBEC, então é um orgulho enorme de estar aqui como presidente, e um orgulho enorme de toda a equipe que trabalha aqui na SOBEC. A gente tem muito orgulho, viu? De coração. Obrigada, Cá, obrigada. Eu sou gerente do bloco operatório, hoje eu sou gerente da Beneficência Portuguesa de São Paulo, né? A BP. E eu também tenho muito orgulho de estar como gestora do bloco operatório, e eu sou professora também, e eu adoro dar aula, eu amo ser professora, né? Inclusive, alunos seus me escreveram em inbox na hora que eu estava divulgando. Eu já vi que eles entraram aqui. Me deram um oi, professor, coisa mais linda. Eu após o centro cirúrgico CME, ela é coordenadora. Você está como coordenadora da pós-graduação, é isso também? Eu auxilio na coordenação, né? A Raquel de Carvalho, que também é da diretoria aqui da SOBEC, é coordenadora da pós. E, ó, orgulho de conhecer a professora, coisa mais linda, Dirley. Eu amo os meus alunos, eles me encontram, mas sempre vêm falar comigo, eu gosto muito disso. Eu tenho muito orgulho de poder... eu tenho muito orgulho de poder também fazer esse trabalho como professor, porque eu acho que ensinar é uma questão importante, né? E formar as pessoas. Podemos sempre ser melhores e crescer, né, Márcia? Isso. Muita gente me ajudou nisso. E eu acho que assim, é um trabalho que eu faço porque eu tive muitas pessoas, muitos exemplos
de pessoas que me fizeram, né, buscar conhecimento, querer crescer, querer ser uma profissional melhor e uma pessoa melhor. E essas pessoas foram exemplos para mim, né? Foram tantos, eu não quero citar muitos nomes aqui, Para não mas eu perder vou citar nenhum. um. Vou citar um que foi a Maria Lúcia Pimentel, que foi a minha primeira professora que me falou sobre central de material e esterilização. Eu não sabia nada, gente, de CME. E aí eu sentei e falei, eu preciso saber. Não sabia. Eu preciso saber, eu fui fazer um curso com a Maria Lúcia, e hoje ela não está mais aqui entre nós, mas ela foi uma grande profissional da área, e eu aprendi muito, e aí eu comecei a buscar, né, então hoje tem muitas referências, tem a professora Kazuko, maravilhosa, e tem, entre outras, tantas professoras, tanto, né? Assim como a professora Camila, né, que é uma referência hoje também, na área de centro cirúrgico. Eu tô começando, então, essa é a minha trajetória, gente. Eu acabei de nascer ontem. Pois é, essa é a minha trajetória dentro profissional. E essa noite, e você nos deu a honra de estar aí na Sobec, que eu achei até mais representativo. Fiquei ultra feliz, muito obrigada mais uma vez, inclusive por isso, de estar aí para poder compartilhar conosco. E nosso assunto dessa noite é sobre o trabalho em equipe. E uma das coisas para que a gente começasse a conversar sobre isso, que eu gostaria de falar para todo mundo, é que sozinhos nós não chegamos em lugar nenhum, não é verdade? Então, certeza, até pensando nesses alunos que estão aqui, ou nos outros profissionais que interagem conosco em todas as práticas, né, dentro do centro cirúrgico especialmente, por exemplo, eu que trabalho muito com posicionamento, toda vez que eu vou realizar um treinamento, se eu não envolver os outros profissionais que compõem a equipe, o meu treinamento já não é efetivo. Então, eu gostaria de saber de você, assim, o que você tem, num primeiro momento, de mensagem para falar sobre o trabalho em equipe, da importância dele no nosso trabalho, né? O que relevância que tem, que influência que tem o trabalho em equipe no nosso trabalho dentro do centro cirúrgico, dentro da CME. Camila, quando você me convidou para falar de trabalho de equipe, eu gostei demais, porque eu adoro esse tema. Eu acredito muito nisso. Eu acredito em trabalho de time. A gente não faz nada sozinha mesmo, de verdade. A gente não chega a lugar nenhum. E eu acho que tem uma frase muito antiga que eu acho que faz muito sentido, que a união faz a força. É verdade, né? Quando a gente tem, verdadeiramente, a gente reconhece, consegue trazer um time junto, a gente chega lá. E a gente chega de uma forma mais fácil, quebrando menos pedra, né? Porque fazer sozinho... São tantas barreiras, né? São tantas barreiras, é muito difícil. Eu acredito muito em trabalho de equipe. E quando você me convidou, eu refleti, né? Fiquei refletindo, puxa, o que nós vamos falar de trabalho em equipe, né? Eu tenho tantas coisas para trazer, eu tenho muitos exemplos de coisas que eu trabalho tanto na Sobec, né? Que a Sobec é um trabalho de time, é um trabalho de equipe. Né? Sem nenhuma demagogia, sem nenhum confete desmerecido, mas assim, todo mundo que está aqui, que já assistiu outros momentos como esse, com outros profissionais aqui, eu sempre falo, não também fazendo nenhum demérito com outras sociedades, mas assim, a Sobec, todo mundo sabe que mora no meu coração, mas na minha visão, é uma das sociedades da enfermagem mais organizadas. Você vai no congresso da Sobec, é um congresso da Sobec, sabe? Envolve movimenta tanta gente, até da parte da indústria, né? Até empresas. E com pessoas também, as pessoas se envolvem, se interessam, os treinamentos nós aprendemos muito. Eu aprendo todo ano em todas as palestras. Então, para organizar tudo isso, não tem jeito de ser poucas pessoas, né? Então, são muitas e muitas e muitas mãos envolvidas nessa equipe enorme, né? É um trabalho de time, não tem como. Eu acho que é um dos grandes exemplos de sucesso de um trabalho de equipe, sabe, a Sobec? Porque a gente tem pessoas aqui, né, no nosso time, na Sobec, que são muito talentosas. Eu acho que esse é um dos pontos, né? São pessoas diferentes, talentosas, de áreas diferentes, porque o bloco operatório... o bloco operatório é um 3 em 1, sabe, Camila? É centro cirúrgico, central de material e recuperação anestésica. E a gente não consegue dominar tudo, né? Então, a gente tem
muitas pessoas específicas aqui, então a gente tem especialistas em cada área, e que e a interação que a gente tem aqui dentro são com pessoas com maneiras, com formas, com personalidades diferentes para trabalhar, e essa junção de talentos é um segredo de sucesso, sabe? Então, hoje, estando como presidente, hoje eu digo assim, aqui, eu não sou melhor do que ninguém, não. Todo mundo tem um valor muito grande. E a gente sempre trabalha. É uma cabeça. Exato, exato. Eu acho que assim, tem que ter um comandante, lógico, né? Todo barco tem que ter. Mas a gente tem um trabalho assim, muito efetivo de comunicação, de ouvir a opinião de cada um e respeitar muito o que cada um diz aqui dentro. Então, às vezes, quando a gente discute um tema e a gente faz reuniões frequentes aqui com a nossa diretoria e a gente fala de um tema relevante, são tantas opiniões e são opiniões que fazem sentido, que às vezes você não enxergou dessa forma e alguém fez, mas e se a gente olhar para aqui? Gente, como isso é incrível e como isso dá possibilidade da gente ser mais assertivo. Eu acho que essa abertura para esse trabalho de equipe é onde a gente acerta. E isso serve para o centro cirúrgico, para o bloco operatório. Para todo e uma coisa que eu sempre falo, até, né? para o hospital todo, mas como a minha experiência é bloco operatório, vou dizer para você que eu sempre falo para os meus alunos que o centro cirúrgico eu comparo muito com uma orquestra. E uma orquestra é assim, a gente tem muitos instrumentos diferentes, então tem sopro, tem instrumento todos de corda, tem percussão, e cada um tem o seu papel. E não é todo mundo, você não vai dominar, as pessoas têm que dominar cada um o seu instrumento para tocar. E o grande objetivo ali... Exato. Parte do todo. Isso aí, você tem que ser muito competente, não pode desafinar, né? O instrumento tem que estar muito afinado também. Então, você tem que preparar ali aquele instrumento para poder trabalhar. E você tem que saber qual é o teu objetivo, você tem que ter uma meta para trabalhar. E aí, na minha percepção, a meta para quem vai lá tocar uma partitura, né? É saber executar aquela partitura, mas eu acho que a meta é maior ainda. É poder tocar a alma das pessoas. Eu acho que esse é o grande objetivo de uma orquestra. Quando eles tocam aquela partitura, eles querem tocar a alma das pessoas. Você foi perfeita na sua analogia. Eu, inclusive, só para fazer um parênteses, eu já vou deixar você continuar o seu raciocínio, mas só para fazer um parênteses, esses dias eu fiz um post, inclusive, na minha página, e agora eu tô com outros profissionais que estão me ajudando nesse sentido, porque até tem amigas que falam assim, você tá virando blogueira, mas eu confesso que dessa parte eu não sei nada, tô aprendendo muito. Eu tenho você faz muito bem, que eu já mas que estão me ajudando muito, me corrigindo muito. Mas nesse post, no último slide dele, né, eu insisti muito para que a imagem fosse uma... Porque, assim, na minha opinião, é muito similar a isso que você comentou. Eu expliquei de uma outra forma, mas o objetivo é o mesmo. Que um trabalho em equipe perfeito é quando todo mundo está olhando naquela imensidão do oceano. É como se fossem vários barquinhos indo, mas não é que um estava remando, o outro estava comandando, o outro estava girando, o outro estava vendo o vento. Não, todo mundo estava olhando lá onde eu quero chegar. Exato. Né? Cada um tem um ponto lá no horizonte, né? Não está medindo a importância ou a relevância da sua atividade, porque todas elas são muito importantes, porque sem um arqueiro, por exemplo, o centro cirúrgico não funciona. Então, assim, não é porque se a gerente do centro cirúrgico tiver, o centro cirúrgico também não funciona. Se o anestesiologista não tiver, o centro cirúrgico não funciona. Se o circulante não tiver, o centro cirúrgico não funciona. Então, assim, todos são muito importantes naquele contexto, mas o mais importante de tudo é que dê certo. Por exemplo, dentro do centro cirúrgico, a cirurgia seja um sucesso, o paciente saia sem complicação, que o material não seja contaminado, que dê tudo certo. Né? Então, acho que a analogia que você fez, que eu vou até roubartilhar, se você me permite, numa próxima explicação de aula e tudo mais, que da orquestra
Sensacional, é isso mesmo, que eu acho que o objetivo não tem que ser, por mais que você toque perfeitamente seu instrumento, o objetivo maior tem que ser tocar a alma das pessoas, né? Com o conjunto da Exatamente. obra, né? Então, nossa, obrigada por esse teu exemplo, que Exatamente. foi Essa é a sensacional. meta. E olha só, todo mundo tem que estar ali naquela mesma meta. Ó, eu quero tocar essa partitura e eu quero executar com perfeição, porque eu quero tocar a alma daquela pessoa que Isso, está ali me ouvindo, isso. né? Nossa, E eu foi acho que no lindo centro isso cirúrgico até. é isso também. Então, quando você fala, olha, o que que eu quero fazer aqui? Eu quero executar o meu trabalho, porque eu quero garantir que o meu paciente saia operado da melhor forma possível. E a gente tem tantos instrumentos ali para Tem. tocar. Além de a gente ter toda a nossa equipe de enfermagem, que é um grande contingente, né, dentro do bloco operatório, a gente tem todas as áreas de apoio, que sem elas a gente não faz Não nada faz também. Então, a nada. gente precisa orquestrar Colocaram isso com a aqui engenharia clínica. Pode colocaram falar, aqui nos cara. comentários até da lavanderia, da hotelaria, da A limpeza, né? Nos comentários lavanderia, colocaram. É muito importante, né? Se exatamente. a Se a lavanderia não anda equipe não campo pra entrar e não gente, limpar a sala, não dá certo, né, não dá. Camila? Então, assim, até resumindo tudo isso que a gente está falando de trabalho em equipe, ele é essencial para a execução do nosso trabalho. Assim, de Sim, nada adianta se eu fizer lá 1000 especializações, sou expert, fui lá para Harvard, fui para NASA, fui para todos os lugares. Nossa, sou a Dedeste, sozinha eu não faço nada, eu não protejo nada, eu não isso. resolvo nada, não faço diferença nenhuma. É Esse é o o meu conjunto dessa discurso. obra, é o conjunto dessa obra que faz a diferença, né? É Eu verdade. insisti, inclusive, nesse assunto, porque eu estou te falando que eu fiz um post esses dias, e aí eu quis trazer esse tema para a live também. Insisti porque eu acho isso primordial. E até quando eu faço esses treinamentos de posicionamento e tudo mais, até agora, depois eu vou até contar para você a novidade, que estamos lançando um curso de certificação em boas práticas de posicionamento, super legal, mas Nossa, e é não, uma você precisa vir aqui novidade. me contar. Então, uma novidade, mas enfim, o que eu estou querendo dizer com isso, assim, de trazer, porque mesmo quando eu vou dar um treinamento, ou quando eu vou fazer qualquer prática, se eu não estiver integrada com aquela equipe que vai ser treinada, ou com aquelas pessoas que trazem as suas barreiras, as suas dificuldades do dia a dia, o treinamento não é efetivo. Então, mesmo quando você não faz parte daquela equipe, né? Mas você vai fazer um trabalho em prol do melhor desenvolvimento daquela equipe. Então, no caso, às vezes eu sou uma pessoa externa que estou indo no hospital. Eu não faço parte daquela equipe no primeiro momento. Mas Sim, se eu não considerar tudo isso que você falou até sobre a Sobec, a opinião de cada um, o anseio de cada um, a dificuldade de cada um, o meu trabalho lá dentro daquele hospital, que mesmo sendo pontual, ele não vai ser efetivo, não é verdade? é Então, exatamente isso, Camila. sem Eu acho combinar, nós que estamos super alinhadas, desde a roupinha até no muito, discurso, você viu? muito. Lembra que você falou Porque assim, o que nós vamos conversar? Eu falei, pode deixar que tá fluindo. Aí, olha como que a gente, ó, sem gente, querer, é tá tudo. super A alinhado. gente não No combinou nada, improviso. viu? Só para É, vocês saberem. Mas, assim, o que você falou me faz lembrar, né? Eu estava te contando a questão da orquestra. Eu acho que a gente precisa ter especialistas, pessoas competentes, talentos, mas a gente tem que ter alguém ali que gente. vai dirigir essa orquestra, É, que é o maestro, né? E aí é bem o que você falou, alguém que, um líder, né? Que não precisa ser o gerente exatamente do bloco mas que tem operatório, mas um que ser líder inspirador, isso, que olhe, reconheça cada uma o dessas pessoas, valor, né? que reconheça o talento de cada um, né? Que tenha empatia, eu acho que isso é muito importante, né? Porque a gente tem, dentro do bloco operatório, por exemplo, que a gente tem diversas áreas de apoio, e não é fácil ser área de apoio, porque a gente também é como CME, né? A gente sabe como CME, como é difícil você ser fornecedor, né? Você está sempre sendo cobrado de que Se você chama seja a assertivo. enfermeira líder da CME na sala operatória, já vai até com a mão assim, ai meu Deus, o que será que aconteceu dessa Ah, vez? é. Eu sempre falo, eu tô indo lá na sala, né? Porque provavelmente, como diz a minha amiga Giovana, ela fala assim, acho que eu vou receber um elogio agora. Então, mas você sabe que eu ia falar isso? Né? De todo o trabalho no dia, às vezes nem no dia, na semana, se chamou uma vez a enfermeira lá.
mas vai chamar para uma coisa negativa, né? E para todas as milhões de vezes que naquela semana o trabalho deu fluiu certo, perfeitamente, né? que deu certo, cadê o elogio? Pronto para chamar nisso mesmo, Pois né? é, eu Porque acho que assim, a gente tem que ter esse olhar na equipe também, Camila, e de valorizar aquilo que é positivo, que é bom, perfeito. e que a gente faz de certo, né? Porque às vezes a gente não pode olhar dentro desse trabalho de equipe que a gente faz só os pontos que a gente não acertou, porque a gente não vai acertar o tempo todo, gente, isso faz É parte. verdade. A Mas Giovana ali vamos falou olhar que para já os recebeu vários elogios. 90%? É, Vários elogios. vamos olhar para aqueles 90% que a gente acertou? Não é, E gente, a que foi gente tem que muito olhar. bom. Eu até falei isso numa outra live, a gente estava conversando outro assunto, mas eu dei um exemplo que às vezes eu pedi para meus alunos fazer relatório de alguma visita que a gente ia fazer de algum determinado setor no hospital, que eu não permitia que o aluno só pontuasse os pontos negativos, porque às vezes ele teve na aula na teoria e ele consegue enxergar perfeitamente o que está errado. Mas eu sempre falava assim, você não pode colocar no seu relatório que está errado se você não souber escrever como você faria certo nesse local, nesse mesmo hospital, com esse mesmo material. Porque apontar o que é errado é fácil. Difícil você dar a solução para transformar aquilo numa coisa melhor. Às vezes é o melhor que a pessoa pode te oferecer. Claro que a gente tem sempre que tentar atingir a perfeição e, né, executar as práticas da melhor forma possível, mas muitas vezes a gente tem que conseguir fazer, né? E esse conseguir fazer tem que ser da melhor maneira possível. E quando a gente fala de segurança do paciente dentro do centro cirúrgico, até quando a gente fala dos checklists e tudo mais, uma das questões importantes, né, da implementação, por exemplo, de um checklist é estarem todos presentes na sala, né? Para que todos compartilhem tanto da informação como da responsabilidade daquela situação, né? Isso faz mais ainda, engrandece mais ainda o trabalho da equipe ali dentro da sala operatória, por exemplo, não é verdade? Exatamente. Eu acho que assim, a gente trabalha em prol, né, de um objetivo que é operar o paciente com segurança, que ele saia de lá melhor do que ele entrou, né? Que a gente não ofereça nenhum risco para ele. Eu acho que esse é o principal objetivo. E a gente tem tanta gente se mobilizando para isso acontecer, e o que a gente precisa é orquestrar isso. É garantir que cada um faça o seu papel. E para garantir isso, Camila, a gente tem que, além de valorizar as pessoas e escolher as pessoas certas para o lugar certo, a gente tem que ouvir as pessoas. A gente tem que ter uma escutativa, sabe? Às vezes você precisa entender por que aquela situação, por que não deu certo, né? Naquele momento, por que a gente teve um problema ali? E isso é uma questão de, às vezes, você conhecer melhor o processo, o fluxo, porque geralmente isso está focado nas pessoas. O processo, a gente sabe disso. Mas vamos entender, vamos abrir mais isso, vamos entender, vamos focar no processo, vamos dar liberdade para que as pessoas falem dos problemas, porque as pessoas têm muito medo de falar, às vezes, das situações difíceis, dos problemas. E a gente tem uma prática lá no hospital, que eu até vou contar aqui para vocês, porque eu acho que isso é tão bacana de fazer no time, que é o huddle diário. Eu não sei se você já ouviu falar, mas no centro cirúrgico, a gente, quem trabalha lá comigo no bloco sabe que a gente faz isso, e é um momento que não é um momento fácil, porque a gente se reúne, são 20 a 30 minutos no máximo, diariamente, com toda a equipe multiprofissional do centro cirúrgico. E esse momento é um momento sagrado. E aí vai lá o gestor da farmácia, do APME, da CME, do centro cirúrgico, da engenharia. A gente senta ali, a gente pega... Engenharia, tem um pezinho lá. Eu gosto muito da área da engenharia. Eles nos ajudam muito. Trabalhava no São Ó, tem gente falando que faz huddle também, ó. Legal, isso mesmo, Ana Flávia. Você deve entender o que eu tô te falando. Mas só para completar para você, pode falar, como é que a gente... Esse é um momento onde a gente para tudo e a gente discute os problemas que a gente teve no dia anterior. Se a gente teve um evento, por exemplo, a gente vai discutir o evento, a gente vai colocar o evento. A gente não vai fazer uma investigação ali. Mas a gente vai colocar... Dividir, né? Dividir. A gente vai colocar, todo mundo vai saber o que aconteceu. Então, todas as áreas ali, porque não é responsabilidade de um só, é responsabilidade de um time. Então, todo mundo sabe o que aconteceu.
E aí a gente vai discutir a nossa programação do dia, o que, que a gente espera daquele dia, se tem alguma preocupação, se a gente está com a equipe ali, se a gente tem algum problema de ausência, se a gente tem gente nova na equipe, se a gente está com algum problema estrutural. Então a gente faz um checklistzinho onde a gente discute em equipe. E aí a gente, às vezes, fica até encalorado ali, a gente fala, olha, tem que dar problema e tal. Mas é tão legal, porque a gente consegue ali, a partir daquele momento onde a gente discutiu junto em equipe, elaborar tantas coisas ali dentro do nosso vezes dia, tem aquela sabe? questão da visão que você falou, né? Às vezes uma pessoa lá da farmácia que nem está envolvido lá dentro da sala muitas vezes, tá indiretamente, ó, Exatamente, né? Mas ele exatamente. consegue ter uma visão diferente, porque quando a gente olha de fora, a gente tem esses insights, né? E às vezes a solução vem da onde a gente menos espera, né? Do problema, daquela questão assim, que aconteceu. Exato, e às vezes você julga o trabalho do outro, mas você não calça o sapato dele. Justo, então, você não conhece o trabalho que eu ele faço faz. isso no primeiro dia de aula. Eu faço os alunos trocarem de sapato e sentirem o do outro apertado, o do outro muito grande, quente, frio. Ah, legal, eu faço legal, isso, eu acho sensacional, porque é pra gente se colocar mesmo. Acho que é o melhor exercício de empatia, o mais simples, pelo menos, que a gente pode fazer para que você consiga sentir o lugar. Porque mais do que se colocar no lugar do outro, de você imaginar o que está acontecendo com o outro, de você sentir o que o outro sente, né? Eu acho que bem por aí, para enaltecer até a importância da função, no caso do. E aqui, várias pessoas, ó, eu tô lendo os comentários aqui, várias pessoas estão falando que fazem também, tem gente de São Luís do Maranhão, tem gente de vários lugares falando que fazem todos os dias. Falaram aqui já que, depois que implantaram isso, que a comunicação entre as áreas melhorou muito, e inclusive a solução dos problemas, já foi falado também. Então, assim, eu acho que é um caminho até. Podemos até fazer uma outra live falando até dessa parte. É uma ferramenta de trabalho em equipe. É uma das ferramentas, sabe, Camila, de você inteirar aquela equipe. Eu acho que a partir do momento que a gente junta todo mundo numa sala e a gente divide os nossos problemas e todo mundo, cada um tem os seus ali, e o foco é o paciente, eu acho que isso é muito enriquecedor. E a gente começa a se comprometer um com o outro. Eu acho que esse é um dos grandes segredos aí. Esse compromisso de todos para aquele objetivo é um dos grandes segredos do sucesso da gente tocar a alma do outro, né? Como você falou disso, de envolver até a parte, né, de gestores de várias áreas diferentes, eu fiquei ainda pensei numa outra coisa além, até puxando para o meu lado mesmo. Muitas vezes, quando eu vou dar um treinamento de posicionamento, e aí eu mostro algumas áreas do corpo que muitas vezes, às vezes a equipe mesmo está desconsiderando, porque tem áreas que chamam mais atenção. Por exemplo, paciente de decúbito dorsal, a região sacra chama muita atenção, porque não sei o quê. Quer proteger ali, coloca ali uma membrana multicamadas ali, ou muda o colchão, que não sei o que tem. Mas às vezes esquece daquela área de dobra, porque é um paciente super obeso e ele pode escorrer um antisséptico, o paciente pode suar, aí vai usar o bisturi elétrico, tá molhado e pode ter uma queimadura. Eu lembro até no congresso da Sobek que nós conversamos sobre isso, de ter uma ideia de fazer uma simulação sobre essa parte elétrica. Então, porque eu sempre falo isso nas minhas aulas, e agora que você estava falando isso, eu fiquei imaginando, se eu estivesse participando de uma situação como essa, com vários gestores, discutindo um caso de um paciente que teve uma queimadura em dobra com um paciente obeso, por conta do bisturi elétrico, talvez ficasse mais claro para a pessoa lá da farmácia que me fornece esse material, porque que para esse paciente é tão importante. Por mais que não será esse profissional que vai comprovar se o convênio vai pagar ou não, se o hospital vai, né, como vai ser o custeio disso. Mas envolvendo essas pessoas, olha onde eu cheguei no raciocínio quando você estava explicando. Fica muito mais simples de convencer todo mundo da importância disso, né? Porque todos vão conseguir ter uma visão, claro, da sua área, mas do porquê, né? Do porquê de se fazer tal ação. Então, nossa, é sensacional. Uma andorinha só não faz verão mesmo. Camila, você falou um ponto, eu vou pegar essa frase sua. Por quê? A gente não faz aquilo que a gente não acredita. A gente precisa acreditar naquilo que a gente está fazendo. Isso. E para isso a gente tem que entender profundamente o porquê que eu faço aquilo.
né? Eu não posso fazer isso de uma forma repetitiva, eu não posso chegar no meu plantão e Não. cumprir o meu horário como se eu Mecânico, né? fosse ali de uma forma mecânica. Então, eu acho que se eu não entender o motivo por que eu estou lá e A qual importância é do o meu o meu papel, né? trabalho, a importância do meu papel, eu não vou conseguir fazer o meu melhor, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante também que a gente tem que trabalhar com a nossa equipe, né? Eu acho que as pessoas têm que entender por que que elas estão lá. E o quanto que o papel delas é fundamental. Então, a gente já fez trabalhos assim, eu acho que um dos trabalhos também de reconhecer a equipe é você ouvir a sua equipe, você parar um pouquinho e ouvir as dores da sua equipe, e você reconhecer essas A dores e você superação trabalhar delas, né? então, às vezes, elas trazem uns insights, assim, É. que você sai perturbada, sabe? Não é E fácil fazer trabalho em equipe, porque, não assim, é. você tem que ter muita inteligência E você tem que ser um emocional, agente assim. mesmo, como você disse, porque nós lidamos com pessoas, É, não só os nossos pacientes, mas os profissionais que estão conosco, que têm os seus problemas pessoais também, que estão em momentos, em dias bons, em dias ruins, né? A gente está rindo aqui na live, mas ninguém sabe o que aconteceu antes, né? As é dores do dia, da semana, da família, enfim. verdade. Mas uma coisa que acho que você pegou num ponto primordial também é valorizar a importância do outro e até enaltecer em alguma situação crítica, porque nós temos situações de desafio, né? Eu sempre falo isso das situações de desafio, né? Você treina tanto uma situação, mas aí vem um desafio que te quebra, fala assim, e agora? Como é que faz? Né? E Isso vai ser aí, sempre, e às viu? vezes você tem alguém que tem um insight, como você disse, que Sim, tem uma vivência diferente, um olhar diferente, uma experiência diferente, que consegue solucionar aquilo. E enaltecer isso, falar assim, ó, por causa da sua atitude, nós conseguimos resolver esse problema. Eu acho que isso também engrandece até para a própria pessoa o papel dela dentro de uma equipe, né? exatamente. Eu acho muito importante, assim, esse olhar, né? Para as pessoas que trabalham com você, que são da sua equipe, ou que são da equipe que interprofissional, que você trabalha junto. E é uma coisa que você tem que exercer diariamente. Às vezes você tem que, eu não vou dizer perder tempo, porque eu não acredito nisso, é ganhar tempo de Ganhar sentar com tempo. alguém e porque você percebeu que aquela pessoa está precisando te ouvir ou está precisando falar. E aí você tem que sentar, mesmo que você não saiba bem exatamente, mas a gente tem que olhar para as pessoas e perceber que Tempo, às vezes né? as A gente pessoas tem que ter precisam. esse tempo, né? E tem que ser perceptível, tem que ser observadora como líder. Às vezes tem que olhar e falar, poxa, mas ali eu estou sentindo que essa pessoa não está bem, ou que a energia dela baixou, ou que ela não está legal ali. Você tem que chamar e dar uma oportunidade para que ela possa se abrir e isso ser verdadeiro, e ela tem que confiar em você. É verdade. Porque essa questão da confiança ela é fundamental. Se você quebrar a confiança, né, em algum momento, É uma ela corrente nunca mesmo, mais né? vai sentar com É, você para te é. contar de verdade ali o que ela está passando. E às vezes é uma situação assim de você sentar e ouvir, é tão simples às vezes, é uma coisa tão simples que você Que vai pode resolver resolver. de maneira tão fácil o problema que está gerando em toda a equipe, às vezes, né? É o tempo, né? Exatamente. É o valor do tempo. E não é fácil, porque às vezes, primeiro porque eu acho que tem um ponto que é importante também, que tem muito a ver com o trabalho de equipe, não tenha medo do conflito. É verdade. Eu diria, para quem quiser uma dica. É. Vamos já Não deixar tenha isso medo. anotado no comentário da live, porque isso é Não importante. é Não fácil. é. Ninguém Todos gosta. Quem somos que gosta de entrar no diferentes, nós conflito, gente? somos todos diferentes, temos opiniões diferentes, temos vivências diferentes, então conflito, muitas vezes até de opinião é inevitável. Como é que você vai concordar 100% É, com tudo que a outra pessoa fala? Nem com a nossa mãe a gente não concorda, principalmente às vezes com a mãe. exatamente. Ou com os filhos, né, Camila? Não é, Mas gente? assim, você não Nossa, olha, pode ter acabou de bater medo uma do porta conflito. aqui, você escutou? Eu Não falei assim, ouvi, não ouvi. silêncio brutal, aí bate a porta. Você sabe que eu acho que assim, você não pode fugir daquele conflito. Às vezes você tem que enfrentá-lo. Então, se prepara para ele e assim, dá a chance de ouvir. Né? Eu acho que essa é uma coisa que eu aprendi, gente, com a maturidade.
Não foi sempre assim, não. Eu quebrei pedra, eu sofri, já levei, né? Na Teve que cara, assim, contornar porque às muitos vezes muros, né? Às vezes, por situações, né? não dá para ultrapassar, você tem que contornar, ter o jogo de cintura ali. Eu também acredito que é a Exato. maturidade e até a vivência, né? As experiências que vão trazendo para a gente. Porque eu falo para o aluno, assim, que nós não vamos estar com eles todos os dias na prática deles, que infelizmente essa vivência não tem jeito da gente passar. Se eu uso essa frase para eles, eles sabem que se eu pudesse passar tudo que eu já passei de ruim para transferir igual um filho, né? Filho a gente fala isso, transferir para ele não ter que passar, mas já souber a solução, ia ser muito simples, mas não é assim, né? Tem muita coisa que a gente só vai aprender vivendo, né? Você vai aprender lidando com as outras pessoas, né? E até, assim, pegando um gancho de tudo isso que você falou, né? Do sentar e ouvir, do ter atenção, do ter o tempo, eu penso que até como uma síntese de tudo que nós estamos dizendo, né? O trabalho em equipe, ele é o que vai inspirar para que todos cheguem no ponto em comum, ou na imensidão do horizonte, ou tocar o coração de alguém com aquela orquestra, ou do paciente sair seguro da cirurgia. Todos têm que ser todos os profissionais envolvidos na equipe, eles têm que ser valorizados, mas eles também têm que se sentir valorizados, né? Sim. Eles têm que ter essa noção da importância que o trabalho dele bem feito faz no todo, né? E às vezes, esse que você falou agora, eu queria até concluir esse raciocínio com essa frase, de não ter medo do conflito, porque às vezes eu tenho um circulante de sala que ele viu uma situação que não é legal, que ele sabe que vai dar ruim, que já está lá há muito tempo, que ele já viu aquilo se repetir N vezes, e ele sabe que vai dar ruim. Mas aí ele fala assim, eu não vou me meter não, deixa esse barco aí afundar. Tô nem aí, tô fazendo meu trabalho aqui, tô anotando aqui. Esse que se exime da responsabilidade de entrar no conflito e de enfrentar aquela situação, porque ele sabe que tem uma solução melhor, ou ele sabe que aquilo ali vai ter um resultado ruim, ele também é responsável pelo resultado ruim, né? Então, a atitude positiva tem que ser enaltecida, mas eu também não posso desconsiderar esse ponto das pessoas se eximir de entrar nessa confusão. Falar assim, eles que são grandes que se entendam. Não, você faz parte da equipe, teu trabalho é muito importante, a tua responsabilidade aqui dentro também é importante. Nós queremos te ouvir e nós vamos valorizar quando você aceitar, né? Aí, eu acho que assim, cada um pode ser um agente de transformação, e essa atitude não depende só do líder. Você exemplificou bem que o circulante que está lá na sala, ele pode ter essa atitude também, porque cada um de nós faz diferença nesse grande time, né? Cada um dos instrumentos da orquestra é importante, cada um dos profissionais que está lá é importante também, ele precisa fazer essa ação. E uma coisa que eu sempre falo para a equipe é assim, ó, se te chamar na sala para resolver, que geralmente é o enfermeiro, né? Chama o enfermeiro. Vai. Ai, meu Deus. Vai lá, o enfermeiro. Não tenha medo, vai. Vai lá, marmita. Vai, tá, respira, gente, que a marmita que ouve. Dessa orquestra. Mas ouve, faz uma escutativa e quando você está ouvindo, sabe? Aquilo vai te dando ali insights para você resolver o problema. Então fale menos. Ouça primeiro e aqueles insights vão te ajudar a argumentar. E sempre seja correto, verdadeiro, transparente ali com a situação. Se está errado, vamos trabalhar para melhorar. Isso, às vezes a pessoa só quer ouvir isso, sabe? Então não tenha medo de enfrentar, isso é uma experiência que a gente vai tendo com o tempo. E se você está como líder e às vezes você tem lá um enfermeiro que acabou de se formar e ele está ali junto com você, não deixa o seu enfermeiro sozinho, não, vai lá com ele, se você puder, esteja junto. Todo mundo passou nessa situação, né? Exato. Todo mundo que está aqui na enfermagem sabe como é difícil o primeiro dia, ai meu Deus do céu. Exatamente. Né? Quantas pessoas não foram exemplo para mim de então. demonstrar aqui né, a forma como eles resolviam. Tem várias ídolas que estão assistindo a gente aqui, a professora Lígia. Eu vi aí várias, Lígia Foz, Gi, né? Ai, que orgulho. Exatamente. Acho que assim, quando você opera, por exemplo, né? Então, quando você vai na sala e você... Certamente aquela pessoa que está lá, que está vendo a tua experiência, né? Aquilo que você já galgou, que você também já passou por isso tantas vezes, é uma forma dele aprender como lidar com aquela situação, que nem sempre é fácil, mas ele vai ter mais facilidade da próxima vez quando de ele ir lá sozinho enfrentar aquele conflito.
e resolver. E eu preciso que todo mundo da minha equipe faça isso. Então, se todo mundo da minha equipe precisa me ajudar a resolver os problemas, os conflitos, eu preciso capacitar todos. Então, eu Isso. também preciso estar lá quando eles precisam. Então, Você quando pegou eles chamam, eu estou lá. Isso faz E você diferença pegou para a num equipe. ponto muito importante que eu penso. Porque a gente fala tanto de valorização da enfermagem, valorização do não sei o quê, tudo, né? A gente discursa muito, mas se a gente for pensar a fundo mesmo, se nós formos competentes, se nós tivermos o conhecimento, não tem que ter medo. Porque a gente não vai ter medo de uma coisa que a gente sabe fazer. Então, eu penso, é a minha opinião, que o conhecimento a gente precisa buscar e precisa dividir. O que eu aprendo, eu preciso dividir com a minha equipe como um todo. Eu fui no congresso lá fora, quando eu volto, eu tenho que fazer uma reunião com todo mundo e fazer esse huddle, que chama? É huddle. Huddle. É um huddle. Preciso fazer um huddle e dividir com todo mundo, não só com as pessoas que desempenham um papel similar ao meu, mas com todas as outras pessoas para nos entenderem como que nós podemos agir ainda melhor, né? A nossa própria profissão. Sim. Então, eu penso que o conhecimento, a busca do conhecimento, esse aumento da sua competência, tanto que a prática é indiscutível, que a gente só vai aprender na prática, mas nós temos que ter esse conhecimento. Hoje em dia tem tantos treinamentos de simulação, a Sobec mesmo tem tantos treinamentos, né? Então, assim, convido todo mundo a entrar no site da Sobec para conhecer os treinamentos que estão disponíveis, que muitos deles que nós que somos associados, eles são gratuitos, não é mesmo, Márcia? Tem alguns que tem, né? Muita coisa para os associados, e mesmo quem não é associado, se quiser navegar no site, tem muito material bom lá, Camila. Então, que traz dentro ali da nossa área, né? Mas que isso seja Exato. bem exemplo para outras áreas de fazer o mesmo. Eu, por exemplo, estou num contexto agora particular da minha vida, né? Que eu entendo que quanto mais eu divido, mais eu consigo o meu objetivo. Um dia eu queria que todo mundo posicionasse o paciente perfeitamente, levitasse o paciente, que fosse maravilhoso. Cada um tem um objetivo de vida. O meu, no momento, tem sido esse, né? Então, assim, eu tenho me empenhado muito em ampliar o conhecimento das outras pessoas, dividindo o que eu já estudei. Adiantou nada eu ir lá em Harvard se eu guardasse na gaveta e deixasse, né? Pro lado. Então, assim, mas eu tô falando isso também. O que eu tô querendo dizer com isso, né, o holofote aqui também, é para mostrar que todo mundo pode. E a gente consegue dividir tudo que você aprende, você pode dividir e você faz o outro crescer com você, né? Então, assim, você é um grande exemplo, Camila, não é? Porque você chegou lá nesse ponto. Não e cheguei lá, foi esforço seu e competência sua. Eu tô buscando. Então, assim, tem um monte de gente aqui compartilhando aqui, né, cursos aqui, eu tô vendo que tá vendo... eu tô vendo aí a Tâmara já compartilhando. Isso. É porque ela vai participar. Olha, as meninas me ajudando aí a fazer propaganda da Sobec. Isso mesmo, porque nós vamos ter um curso de monitorização invasiva e não invasiva. Isso. Gente, quem não sabe, vai lá, busca conhecimento. Conhecimento é tudo para você estar empoderado para resolver os seus problemas. Você falou tudo. Às vezes, quando eu ia dar algum treinamento, muitas vezes me chamavam para dar um treinamento que é uma palestra. Uma hora você vai lá e dá uma palestra e as pessoas acham que vão sair dessa palestra no outro dia implantando a EPO, fazendo protocolo de funcionamento, que vai tudo funcionar. Acho que é assim, e não é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de equipe, que você tem que convencer um a um, às vezes você convencendo um, aquele outro convencendo mais um, daqui a pouco todo mundo está convencido e todo mundo está trabalhando em prol do mesmo horizonte. Mas mais do que isso, é importante você dividir esse conhecimento. Até, estamos fazendo tanta propaganda, né? Eu vou fazer propaganda do meu também. Faço sim, estamos lançando esse curso de certificação, que na verdade ainda é uma novidade. Hoje que eu comecei a falar um pouquinho mais sobre isso, mas é na semana que vem que vai ser o lançamento. Mas só para fazer um spoiler, nem sei se podia. Quando vê, tem alguém da equipe aqui, depois eles me xingam. mas enfim, tô aprendendo. Mas conta pra gente. Então, nós vamos lançar um curso de certificação em boas práticas de posicionamento, que tem um objetivo de dar todo o conhecimento do cuidado do paciente de maneira global, desde que ele entra lá no pré-operatório até na saída do pós-operatório. Porque às vezes as pessoas têm muita dúvida. Por exemplo, no meu caso, para implementar uma avaliação de risco, que é a ELPO,
Não basta pôr só um número no prontuário. O número do prontuário não Sim. muda nada. Aliás, nem adianta nada. O que Não. muda é a tua atitude de posse dessa informação. Ah, esse paciente tem risco? Ok, o que você vai fazer para ele agora? Então, Perfeito. diante disso, nós vamos conversar sobre superfícies de suporte, mostrando a especificidade de cada uma. O que você tem que reparar? Você vai comprar, então tá bom. Eu vou comprar um coxinho de espuma, ou de viscoelástico, ou de silicone, ou uma membrana muito bacana. multicamadas. O que eu tenho que olhar? Então, o objetivo do curso não é nenhum falar nem de marca, nem de nada. É falar de característica. Então, eu tenho que olhar densidade, eu tenho que olhar espessura, eu tenho que olhar tamanho. Que um tamanho inadequado de um posicionador pode causar de mal no meu paciente, porque isso é um fator de risco também. Exatamente. Eu lembro uma vez, quando eu dei uma das primeiras palestras sobre a ELP, logo depois que eu defendi o doutorado, teve uma amiga minha, inclusive, que falou assim para mim, se eu fosse você, eu tirava o item superfície de suporte da escala. Aí eu falei para ela, não, mas calma, eu não inventei os itens. Os itens eles são baseados em evidência. E eu tive que fazer um discurso para convencer ela do porquê que eu tinha incluído aquele item. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso e eu pensei assim, nós precisamos ensinar esses porquês para todas as pessoas, Verdade, não é só para a enfermagem, mas para os médicos também, para o anestesiologista. Às vezes o cirurgião fala assim, não, vai pôr essa película aí no paciente, não, vai queimar na hora que eu usar o bisturi elétrico. E mal sabe ele que o fato dela ter um silicone vai impedir uma queimadura, né? Então, exatamente. no final das Você tem que contas, compartilhar esse conhecimento, mas tem que estar empoderada, né, Camila? Não é, gente? Ai, ó, nem era que pra estar falando sobre conhecer. isso, né? Mas tudo Não, bem. mas eu achei bárbaro, porque assim, eu acho que assim, quanto mais os nossos enfermeiros estiverem empoderados daquilo que eles fazem, tiverem conhecimento, mais facilmente eles vão conseguir permear entre as pessoas pela equipe, né? Influenciar a sua equipe e influenciar os outros profissionais também, porque a gente precisa mostrar quanto que a gente é importante dentro desse fluxo, Precisamos né? ser Dentro desse os processo de regentes, cuidado. né? Os maestros. Exato. Se a gente não mostrar o nosso trabalho, a nossa competência, e aí eu falo de centro cirúrgico, mas estou falando de CME também, né? Isso, quanto que de a CME é RPA, importante, né? Quanto que a RPA precisa de um enfermeiro que saiba avaliar os riscos do paciente, que entenda por que ele está ali recuperando, quais são os riscos não está simplesmente cirúrgicos que ele preenchendo está os itens da escala de Aldrich-Crowley, que ali para mandar ele logo para a unidade de internação, né? Quantas complicações ele não pode evitar, né? Então, o papel dele ali, ele consegue argumentar, inclusive com a equipe de anestesia, né? Com toda a equipe multiprofissional, a importância ali daquele trabalho que ele está fazendo em defesa do seu paciente. Então, eu acho que quanto mais conhecimento a gente divulgar, Camila, eu sei que você faz isso muito bem. Melhor para e sou mundo, super né? fã sua e a favor aí desse trabalho que você está falando aí, de certificar. Em prol da nossa sociedade, né? Eu tô falando é um super spoiler, tá, gente? Não conto pra ninguém, assim como a SOBEC, né? A SOBEC também, esse é o grande objetivo da SOBEC. É divulgar conhecimento, é trabalhar a competência dos profissionais. E e sabe uma coisa que oferecer você falou? material ali para eles. Do empoderamento que você falou, pensando até na RPA, já que a gente falou da CME, do Centro Cirúrgico, mas pensando na RPA, nessa questão de empoderamento e tudo mais, então, cada hospital ele tem uma rotina, tem uma prática. Outro dia eu estava numa aula e a gente teve uma discussão que foi levantada ali por várias questões, até legais, e sobre a alta que o enfermeiro dá na RPA. Porque aí surge uma questão legal na discussão, legal que eu digo de direito mesmo, por conta de que eles falaram assim que quem é o responsável de dar a alta na RPA é o anestesiologista, não sei o que tem. Mas eu falei assim, olha, acompanha meu raciocínio. É o enfermeiro que está ali o tempo todo, que ele avaliou todos os sinais. Se o anestesiologista que foi lá 3 vezes, porque às vezes ele não fica o tempo inteiro, o mundo ideal seria que ele ficasse lá com a gente o tempo inteiro, olhando para o paciente. Então a gente sabe que não é assim. Aí ele foi lá, olhou 2 vezes o paciente, ele fala, não, esse aí pode subir. E você detectou várias coisas que você sabe que ele precisa ficar ali, porque ele precisa ter uma atenção maior.
você tem autonomia para falar assim, não, eu vou segurar mais um pouco. Aí você vai argumentar com aquele, você não vai contrariar o outro profissional, mas você vai argumentar com aquele profissional com conhecimento, com Exatamente. competência, os seus argumentos Isso. para que vocês dois tomem a melhor decisão em prol daquele Exato. paciente. Mas aí entra o empoderamento, Juntos, né? né? Isso. Respeitando ali a competência dos dois. E, Justo. assim, o enfermeiro tem tanta competência ali para trabalhar, ele precisa trabalhar isso. Olha, sabe que a Áurea está me pedindo para eu divulgar o congresso? Você me permite, Camila? Por favor. Inclusive, tem um monte de A gente Áurea que foi falou minha aqui, aluna, ó, Áurea. Beijo para você, mas Rose tem gente aqui, ó, que também. falou que o sonho da vida, vou achar aqui o comentário para falar o nome da pessoa, falou que o sonho da vida dela é participar do congresso da Sobec, foi aquela hora que eu falei que é um congresso, ela escreveu isso, me passou aqui, então vou achar o nome dela para eu te falar. Falou que é o sonho da vida dela e que ela quer participar esse ano. Então, vocês estão todos convidados. A gente já tá, não sei se já lançou, meninas. Acho que já, que eu tenho. A gente vai lançar a próxima. A gente vai lançar a próxima semana, vai estar lá já as inscrições para o nosso evento, para vocês se associarem. Então, gente, aproveita, porque a hora, quando for o congresso, já está tudo pago, tudo certinho. Não, e vale muito a pena, viu, vocês gente? Porque dá para participar de vários cursos, várias informações que vocês recebem já vai agregando, ó, deu um trabalhinho na prática e tudo mais. É muito legal mesmo. Acho que ela pôs aqui para mim. Você sabe que a Giovana está falando aí, ó, não passa à vontade, isso aí. Olha só, nós vamos fazer, Camila, o 16º Congresso Brasileiro. Vai ter, tá? Para quem já começar a se inscrever, olha, fica antenado, porque assim que sair vai ter já um valor super bacana. Ó, o 16º Congresso Brasileiro de Enfermagem, Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica, CME, Esterilização, vai ser do dia 7 a 10 de novembro. Tem tempo para vocês se inscreverem, se organizarem. Né? Não é só para enfermeiros, tá? É para todo mundo que quiser participar. Hoje a gente tem muitos profissionais de outras áreas que não enfermeiro, como engenheiros, como o pessoal da área de OPME, que participa do nosso evento porque ele tem um bloco operatório, ele acolhe muitos profissionais. Não, e é riquíssimo, né? Mesmo, até a parte que eu estava falando lá da indústria, eu acho, a feira para mim é sensacional. Não perde nada para a Orne, viu? Não perde, porque você sabe que a gente já foi lá. Não é, e nosso evento é muito bacana. Muito. E a gente procura sempre trazer temas. Com roupa de centro cirúrgico, não ganhei. Ai, tão linda, né? Olha, a gente sempre faz um trabalho assim de escolher profissionais de destaque para poder estar lá falando, especialistas. A gente traz gente de fora também para que possa falar um pouquinho das práticas de fora do Brasil. Vou fazer nem sei se ela está aqui ainda, mas eu vou fazer um pedido extraoficial. Porque, olha, mudou a minha vida. Se ela estiver aqui, ela vai rir. Mas uma vez, a professora Lígia deu um mini curso que chama Um Espetáculo de Apresentação. Você lembra disso? Maravilhoso, gente, eu assisti essa palestra. Maravilhoso. Antes e depois daquele mini curso, ela tá aqui. Eu não sei se ela tá aqui ainda, porque ela falou que tava, a internet dela tava oscilando. Mas depois daquele mini curso foi sensacional. Então é um que, assim, de meu pedido puxando sardinha, ia ser muito legal se vocês repetissem, porque, nossa, foi tão legal. Mas todos os minicursos são legais, tá vendo? Todo ano eu aprendo muita coisa. Não, a professora Lígia é um show mesmo, né? As aulas dela são um show e ela mostrou ali como um espetáculo mesmo. Foi mesmo. Nossa, a rosa que eu uso nas minhas aulas hoje, dentro da cúpula, que eu faço analogia com o paciente cirúrgico, eu tive esse insight nesse curso, inclusive. E nesse ano eu até tinha ganhado um prêmio do trabalho, que na apresentação final eu até já usei a forma de apresentação como ela tinha ensinado. Porque tinha aprendido, fiquei uma madrugada inteira mudando a apresentação só porque eu tinha tido... tá vendo como que... Vê que fantástico, gente. A gente aprende muito. Eu aprendo muito, eu aprendo todo dia, eu aprendo inclusive com os meus alunos, aprendo com o time da Sobec, aprendo lá no congresso. Eu acho que assim, a gente tem que ter muita abertura também para ocupar a nossa mente, né, com esse conhecimento. E
desmistificar que a gente é poderoso e sabe Não é. tudo, porque não é verdade. Não sabemos nada, gente. A gente A é gente uma andorinha naquele contexto para fazer um verão lindo e maravilhoso, né? Cada um a gente fazendo está da melhor sempre forma o seu reaprendendo. papel. É. E uma coisa também que eu sempre falo, mesmo Obrigada, puxando assim Áurea. para o trabalho em equipe, é que nós não precisamos ser melhor do que o outro ou brigar com o outro por achar que somos maiores ou mais importantes, Sim, ou sei lá. Nós temos que fazer o nosso melhor todo dia. Então, a pessoa que nós temos que superar somos nós mesmos. O nós de verdade. ontem, o nós de hoje, para que nós, amanhã, sejamos muito melhores, né? Eu posso Sim, melhorar todo dia, você pode melhorar todo dia, e é essa inspiração que nós temos que dar para todo mundo. Então, na aí, minha opinião, o sim. trabalho em equipe é essencial. É o conjunto que vai levar, que vai reger essa obra, que vai tocar o coração das pessoas, como você falou. E eu tô vendo aqui o adiantado Verdade. da hora, às vezes o Instagram derruba a gente, né? Eu não sei se ele vai derrubar. Mas Meu assim, Deus, já foi tão rápido, você viu? menina. Eu Falei pra nem você que fluía senti. rápido. Foi muito Falei que gostoso. Olha, eu passava tinha muita coisa para rapidinho. falar ainda Não de é? trabalho em equipe, mas Mas a gente faz eu uma quero, outra você vai depois. ter essa oportunidade, não, para a gente despedir agora, e eu te agradecer de todo o coração o seu tempo, a sua dedicação, Obrigada. as suas palavras, que eu acho, nossa, vou usar vários exemplos aqui, agora já vou melhorar minhas aulas de novo, vou mudar tudo no slide. Mas assim, eu queria que você desse uma mensagem final, inspiradora, com essa temática de trabalho em equipe, para todos que estão nos assistindo aqui. Inclusive, considerando que nós temos aqui ídolas inspiradoras, alunos que estão começando a faculdade, alguns que estão se especializando, e todos eles com sede de conhecimento, de valorização e tudo mais, para fazer diferença nas suas equipes. Isso aí, gente. Eu acho que a grande questão aí é você ter consciência de que, de alguma forma, você faz parte daquilo quando você está dentro daquela equipe. Seja lá como auxiliar técnico, enfermeiro, o supervisor, o gerente, não importa. Né? Você faz parte daquele cenário e você é muito importante. Você trabalhar a questão da sua importância dentro daquele trabalho. A Camila falou uma coisa que eu repito sempre para as pessoas quando eu tenho oportunidade. Eu não sou nada sem vocês. Eu estar aqui como gestora hoje, Com se muito vocês não orgulho estiverem nosso. aqui, não vai acontecer. É. Não vai acontecer. Vocês fazem as coisas acontecerem aqui dentro do trabalho. Eu estou só aqui administrando e orquestrando e A melhor facilitando. Eu sou uma sociedade do facilitadora do Brasil. trabalho. Né? Eu acho que a gente, como líder, tem que entender isso, que a gente está ali como facilitador do trabalho da nossa equipe que está lá, e cada um das pessoas da nossa equipe tem que entender a importância deles, né? E o quanto que o papel deles é fundamental para que as coisas aconteçam da melhor forma possível e toque, né, a alma das pessoas que Com estão lá aquela sendo música, atendidas né? por nós. É. E sabe uma A coisa gente que também é tocador de é, alma, viu, e Camila? Eu sabe que acredito muito o meu nisso. pai, ele fala uma frase, você estava falando, e me veio essa frase dele, que do todos serem importantes, né? Ele sempre fala uma coisa assim, que 1 milhão não é 1 milhão se a gente tirar R$ 1. Então, um pedacinho, ele faz a diferença no todo, ele faz falta no todo, né? Então, não que a gente queira que o outro, né, sem o outro a gente não consiga remar esse barco. Todo mundo tem que saber de tudo para a gente poder remar esse barco nas dificuldades, nas ausências e tudo mais. Mas entender que cada pedacinho, cada pessoa, cada pequeno gesto, cada pequena ação, cada pequeno conhecimento dividido faz a diferença para esse todo ser, né, ser o todo, ser completo, ser, né? E o Isso nosso aí. paciente está maravilhoso lá no final, que eu acho que é o objetivo de todos nós, né? E não é gostoso ir para casa e falar assim, ufa, que gostoso, cumpri meu trabalho hoje, deu tudo certo, né? Consegui atingir ali os meus... É tão gostoso chegar em casa com essa Não satisfação. é? Eu acho que vai além, né, daquele valor que a gente recebe no final do mês para a gente pagar as contas. Ele é Com importante, certeza. Mas eu falo mas isso eu o acho que tempo vai além inteiro. disso. Que tem coisa que não se paga, né? Porque de tanto da satisfação pessoal mesmo. Eu, graças a Deus, eu sou ultra realizada, nem sou muito, sou ultra realizada na minha profissão. E eu acho que é esse empoderamento que a gente tem que dividir,
né? Vou usar essa palavra, dividir com todo mundo, né? De se sentirem muito importantes mesmo nas suas funções, né? Camila, Marcinha, eu queria dar uma fala, palavrinha aqui que eu vi que fala. tem colaborador meu aí, tem Monte aqui. enfermeiro que trabalha comigo, tem aluno, né? Monte, Tem estão pessoal da aqui te elogiando Sodec o tempo aqui. inteiro. Então, um monte Ai, de que legal que vocês elogio, estão aqui. Obrigada por estar prestigiando, né? Tão bom, eu me sinto tão um monte de agradecida quando eu amigo, vejo um esse monte de pessoal aí. aluno. É, Muito foi um obrigada. Vocês sucesso. fazem parte da nossa história, né, Camila? As pessoas Isso aqui, elas mesmo. fazem também parte da nossa história. E E isso constrói quem a gente é. Então, muito obrigada por eu vocês também tinha estarem até aí prestigiando. comentado, uma hora que você estava contando uma história, não sei se vai derrubar, mas aí qualquer coisa, depois outro momento eu comento. Mas não sei se você lembra do Marcelinho, que era um responsável pelo equipamento. Então, Lembro. o Marcelinho, ele não sabe, mas eu queria muito encontrar com ele depois, porque depois que eu saí de São Luís, eu nunca mais encontrei com o Marcelinho. Às vezes eu vejo eles em algumas fotos, que as equipes acabam sendo similares, a gente conhece tanta gente, né? E eu já vi ele em várias fotos, às Sim. vezes eu faço comentário, mas ele nunca me respondeu. Mas eu queria falar para ele um dia, se alguém aí conheceu o Marcelinho, que assim, eu tenho um amor gigantesco pela engenharia biomédica, e eu fiz engenharia biomédica porque eu gosto muito dessa parte. Mas quem plantou uma sementinha, não, quem plantou um coqueiro inteiro, enorme, uma árvore gigantesca, em mim, Que da engenharia lindo. biomédica, foi o Marcelinho. O Marcelinho, nem sei como ele está agora, mas na época que eu trabalhava lá, que eu era trainee, que foi muito importante esse momento na minha vida, porque como a Marcinha falou, quando a gente é recém-formado, às vezes é muito difícil, né? Então, ser trainee para mim foi muito bom, eu aprendi muito, mas o fato de conviver com o Marcelinho, ele era responsável pelos equipamentos. Eu rodava todas as salas com Isso. ele no início da cirurgia, antes de começar as cirurgias, revisando todo o carrinho de anestesia, trocando tudo, não sei o que tem. Quando ele não estava, ou quando ele chegava depois, tinha coisa que eu já tinha até feito, tanto que eu fazia com ele, porque eu gostava muito. E ele não Que sabe legal. a semente enorme que ele plantou em mim por causa dele. Eu queria falar isso para ele, eu queria que ele se sentisse Então, vou muito arrumar o feliz. contato dele para você, pode deixar. Mas é só para Eu também sou falar. admiradora dele. Então, mas é só para falar que às vezes tem pessoas, como você disse no começo, que não sabem a diferença que fizeram na nossa vida, na construção de quem somos hoje, né? E que fizeram parte da nossa história, da nossa equipe, da nossa vivência, da nossa experiência, né? Então, gostaria, junto com você, de agradecer todos que estão aqui participando, que doaram seu tempo, que se atentaram às nossas palavras e que nós tenhamos conseguido tocar o coração dessas pessoas no sentido de enaltecer o trabalho em equipe, não é verdade? E Isso muito, muito, mesmo. muito, muito obrigada de coração, mais uma Eu vez, que por você estar aqui comigo, tá, agradeço, Marcinha? Camila. Eu que Essa agradeço, live viu? vai ficar gravada, então quem quiser assistir depois, ou não deu para assistir inteira, ou quiser compartilhar com amigos, é só entrar na página depois que vai estar lá inteirinho, tá bom? Isso aí. Muito obrigada, Cá. Obrigada a todos. Um grande beijo para vocês. Beijão, se cuida. Obrigada, tchau.